E essa infância ferida teve que amadurecer, teve que raciocinar, teve que usar estratégias de sobrevivência. E essas estratégias de sobrevivência podem ser comportamentos inadequados, podem ser enfermidades, podem ser falências, podem ser muitas coisas que essa dor da criança ferida vai promover para que eu sobreviva, para que eu fique bem. Então, as enfermidades, ela nada mais, nada menos anunciam que você está fora da missão, que você está longe de Deus, que você está longe do propósito de vida. E você está longe dessa missão, você está longe desse propósito, porque a sua infância está ferida. E aí Jesus vem e diz assim, olha, que se você não se tornar como uma criança, se você não pensar como uma criança, se você não tiver os sentimentos de uma criança, você não vai entrar no reino dos céus. Eu me lembro que se pedissem para mim escolher um versículo que eu pudesse tirar qualquer versículo da Bíblia, que eu pudesse escolher um, e eu sempre tive na minha mente que o versículo que eu tiraria era esse: quem não se tornar como criança não entra no reino dos céus. Esse era o versículo que eu queria arrancar da Bíblia. E por que que eu queria arrancar da Bíblia esse versículo? Porque a minha criança estava muito ferida. A minha história estava muito ferida. A minha criança dizia que que eu não era digna de Deus. A minha criança dizia que eu não era digna desse reino. A minha criança dizia que para mim não tinha salvação. Por quê? Porque foram muitos anos, né, de rejeição, de abandonos, de perda, né, e de sofrimento. Só que, se você for olhar a minha história, se você for ver a minha família, você não vai encontrar todos esses sofrimentos que a minha criança tinha, né? Você não vai encontrar pais carrasco, você não vai encontrar privações extremas, mas não interessa o que eu vivi, interessa o que eu senti da minha infância. E o que eu senti da minha infância pode destruir toda a minha perspectiva de vida. Então, o convite de Jesus é: volta para a sua infância. Volta a ser aquela criança antes da ferida. Volta a ser aquela criança antes da dor. E esse é o grande trabalho que nós fazemos na terapia SNT, né? O trabalho que nós fazemos na terapia SNT é soltar o estresse emocional, encontrar as dores dessa criança, ressignificar essa história para que nós possamos voltar a pensar, a sentir, a viver como crianças. E foi isso que eu transformei na minha vida e que fez com que eu prosperasse, que fez com que eu tivesse a vida de abundância que hoje eu tenho, cura dessa criança, né? E você é convidado a voltar, então, a esse convívio das crianças, a voltar a ter essa experiência da pureza, não é ser infantilizado, né? Hoje estão infantilizando os nossos jovens, as nossas crianças, mantendo elas infantilizadas. Não, nós precisamos amadurecer, sim, mas nós precisamos ainda ter esse coração de criança.